Há aqui também do 11 o pedido do doutor Arthur Nelson Martins, que é o apelante, que é o agravante. É o Estado que é agravante, porque às vezes trocam aqui no sistema, a gente fica sem identificar. Cumprimentar o doutor Santana, com a palavra o doutor Arthur, na sequência, a parte agravada. Bom dia. Excelentíssimo desembargador, relator Cornélio Alves, na pessoa de quem eu cumprimento os demais excelentíssimos membros desta colenda Primeira Câmara Civil, ilustres colaboradores da Nobre Casa, excelentíssimo membro do Ministério Público, excelentíssimo doutor José Santana, na pessoa de quem eu cumprimento os colegas advogados, a todos e todas aqui presentes. Bom, é uma honra estar aqui representando o Estado do Rio Grande do Norte. Eu prometo ser breve e objetivo, não utilizar nem próximo do meu tempo regimental. Em primeiro lugar, essa questão, apesar de ser envolta numa matéria tributária sempre complexa, né, mas é uma decisão interlocutória que suspendeu a exigibilidade dos débitos de 3 autos de infração lavrados pela Cefaz, em face da agravada Casa do Padeiro. A matéria aqui, ela se insere nesse contexto tributário, envolto em toda essa legislação federal, estadual do ICMS, e eu chamo a atenção para um ato normativo que está no cerne da questão, que é o protocolo 46/2000. Esse protocolo, Excelência, ele se trata de um acordo entre os estados do Norte e do Nordeste para regular, para uniformizar, padronizar o regime de tributação do trigo e de seus derivados. Como no caso da Agravada, que é uma atacadista e revendedora de farinha de trigo, como bem assim deixa claro desde a sua petição inicial, no processo originário, como nas suas contrarrazões do agravo. A cláusula segunda desse ato normativo, desse protocolo número 46, ele já deixa claro que a responsabilidade do adquirente, do destinatário dessa mercadoria, pela ausência do recolhimento no caso dos seus fornecedores. E a cláusula terceira já traz, inclusive, percentuais do ICMS a serem considerados nesse regime de tributação de 40% e 36,36%. Todavia, a Agravada ela faz uma interpretação baseada numa suposta consulta que teria realizado a Cefaz, que informa que há também umas adicionais de 1% a serem aplicados sobre esses fornecimentos, sobre essa questão da farinha de trigo, no caso do atacadista. Os processos administrativos tributários eles foram regularmente instaurados, a Agravada foi notificada e nos 3 autos de infração que estão sendo aqui debatidos, esses processos correram à revelia e foram expedidos os termos de revelia nesses procedimentos. Quanto à decisão em si, Excelências, a decisão ela concedeu uma tutela de urgência suspendendo a exigibilidade dos débitos dos 3 autos de infração, que eu peço à vênia para a leitura de um pequeno trecho do comando. Deste modo, considerando pelo menos nesse instante processual de cognição sumária, que quando a lavatura dos autos de infração de números tais, o fisco estadual ignorou as diretrizes informadas na consulta fiscal realizada pela parte autora. Complementa, juiz de primeiro grau, que também o fisco praticou uma sanção política quanto à sua inclusão, ou seja, a inclusão da Agravada num regime especial de fiscalização. E com base nessa fundamentação, Excelência, o juiz de primeiro grau considerou que tenho por presente o requisito do Fumus Boni Iuris nos termos do artigo 300 do CPC, suficiente ao deferimento da tutela de urgência requerida na inicial. Eu friso aqui, Excelência, a probabilidade do direito, no caso, pelo juízo da primeira vara de execução da comarca de Natal, foi justamente o fato do fisco estadual ter ignorado as diretrizes informadas na consulta fiscal realizada pela parte autora.
Ocorre, excelência, que a doutora magistrada de primeiro grau foi induzida a erro, pois a agravada, desde a sua petição inicial, ela informa, deixa claro que a Casa do Padeiro realizou consulta à Cefaz. Casa do Padeiro é essa razão social da agravada. Repete essas informações na sua réplica e na petição de contra-razões de agravo, nas folhas 3, 9 e 10, também volta a repetir. A Casa do Padeiro realizou consulta à Cefaz. Excelências, não houve consulta. Ou seja, a probabilidade do direito aqui é um fato inexistente. Não ocorreu consulta. O que ocorreu foi um mero e-mail enviado ao plantão fiscal da Cefaz de final de semana, que se trata, na verdade, de um e-mail que sequer foi enviado pela agravada. O e-mail sequer foi enviado por uma empresa do mesmo ramo de atividade da agravada, porque se trata de Indústria e Comércio de Massa São Francisco, CNPJ diferente, ramo de atividade diferente. A agravada, como ela deixa claro desde a sua petição inicial e nas suas contrarrazões, ela é atacadista e revendedora de farinha de trigo. E com relação, mesmo que se tratasse de um e-mail da agravada, do mesmo ramo de atividade, não poderíamos considerar um e-mail como esse como uma consulta. A consulta, como Vossas Excelências sabem, é um procedimento formal. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, ela é normatizada pelo RPAT, nos termos do decreto 13796, consolidado por meio do decreto 34292 de 2025. Dentre vários procedimentos exigidos nessa legislação, nos artigos 134 seguintes, há a necessidade da petição ser assinada pelo consulente ou um representante legal, ser entregue numa unidade regional de tributação ou diretamente na SET, Secretaria de Estado de Tributação, tratando de um fato gerador de uma situação específica, não podendo ser genérica. E mesmo que consulta fosse, Excelência, o artigo 100 do Código Tributário Nacional, ele deixa muito claro que, nesse caso, você teria um status, no máximo, de norma complementar, não podendo passar por cima ou ter uma interpretação diversa de todo o arcabouço, toda a legislação tributária que estamos sujeitos. Mais um ponto que vale citar sobre a dita consulta, frise isso e-mail, é que se 2 dos autos de infração que foram lavrados pela Cefaz, em face da agravada, se referem a fatos geradores anteriores ao e-mail enviado. Como eu me baseio no e-mail, numa dita consulta, se eu já fui atuado antes da data do e-mail? Não há lógica. E um outro auto de infração, que inclusive se refere ao maior valor de mais de R$1 milhão, a agravada ela foi autuada pelo chamado levantamento de estoque, por várias mercadorias em seu estoque estarem sem notas fiscais. Ou seja, nem muito direcionado ou ligado ao regime de tributação em si, que é hora de se discute, estaria nesse caso. E a resposta, para encerrar essa parte, foi genérica. Ela se referiu ao protocolo 46/2000 e se referiu ainda à questão da substituição tributária. E se referindo ao protocolo do 46/2000, relembro, friso a cláusula 2ª, que deixa claro a responsabilidade do adquirente das mercadorias na ausência de recolhimento pelos seus fornecedores, o que não ocorreu no caso. Portanto, Excelência, já que como a concessão da tutela foi baseada em uma falsa consulta, ou seja, num fato inexistente, não há como se dizer que houve, ou que há, no caso, uma probabilidade do direito. Apenas já que a decisão atacada tratou do regime especial de fiscalização, só frisar que o regime especial ele é previsto em diversos atos normativos do Estado do Rio Grande do Norte, dentre eles o decreto 13.640, as leis 6.968 e 10.497. E trata-se de um mecanismo que o Estado, que o fisco detém, especialmente no combate aos devedores contumazes do Estado. E dentre os procedimentos que são utilizados, a antecipação do recolhimento do imposto é exigida. A própria jurisprudência dessa casa e dos tribunais superiores entendem como medidas legítimas que não inibem o exercício da atividade econômica.
Portanto, cumprindo aqui a minha promessa, que não atingiria o tempo, agradeço mais uma vez a atenção de todos, uma honra estar aqui presente perante Vossas Excelências, e reforço o pedido do Estado do Rio Grande do Norte pela reforma da decisão interlocutória, a cassação da tutela de urgência para que seja feita justiça. Muito obrigado pela atenção de todos.